prazer e uma honra para mim estar aqui, principalmente para conversar um tema tão delicado, tão profundo, e que provavelmente alguns de nós já vivemos isso, ou estamos vivendo isso, ou porventura pode ser que em algum momento de nossas vidas possamos passar por isso. Então, o meu convite hoje aqui é para que a gente possa conversar sobre esse assunto de um lugar calmo e reflexivo, mas mais do que tudo isso, de compaixão. Não é tão simples a gente falar de um adoecimento que tem tantas variações e de que, na verdade, expressa tantas aflições das nossas almas. Então, hoje a gente vai conversar sobre a depressão e sobre o vazio existencial, mas eu preciso primeiro contextualizar um pouco o que a gente vai conversar. Eu queria falar um pouco, inicialmente, de como se dá a reencarnação para a gente, né? O espírito, quando ele encarna, ele não reencarna isolado, ele reencarna numa teia, não só de espíritos reencarnantes junto com ele. Ele reencarna também num momento histórico. Ele reencarna numa conjuntura social, econômica, que não é casual. Acompanha a sua reencarnação não só aqueles espíritos que vão reencarnar também, que já estão aqui e vão recebê-lo e vão compor toda a sua trajetória, mas também os desencarnados, sejam eles laços difíceis, doloridos, ou laços de alegria, de bem-estar e de muito amor e muita proteção. Então, é um conjunto, né? Vamos dizer assim, é uma teia enorme que a gente não tem noção para que haja uma reencarnação. Embora a gente tenha essa sensação de indivíduo separado, isso é uma ilusão que o corpo nos dá. A nossa alma é um tecido composto de muita coisa, de muitos outros tecidos, de muitas outras almas, histórias, né? Quem nós somos hoje também é uma composição dos tantos eus que nós já fomos ontem, anteontem, em outras existências, em outros mundos, de outras maneiras. Então, dizer quem sou eu é algo muito complexo, porque quem sou eu é esse conjunto todo que se dá no momento histórico do grande universo, né, que a gente habita. Somos uma alma imortal, com tantas diversidades de experiência, que vive temporariamente uma vida provisória, totalmente impermanente. Tudo se desfaz. Mas enquanto não se desfaz nessa vida corpórea, nós temos a graça e temos a oportunidade de nos desenvolver nessa caminhada. Estamos todos viajando, fazendo um curso, como se eu pudesse dizer assim, um curso do desapego, que é o verdadeiro aprendizado do amor que liberta. O amor verdadeiro, o amor que liberta, é um amor que é vivido no desapego. Nós estamos todos aprendendo a amar, nesse sentido. Porque a gente conhece o amor ainda da forma apegada, né? Da forma apegada, ou seja, aquela em que a gente fica profundamente grudado, fixado em tudo que é da vida material. E eu englobo nessa vida material não só os objetos, coisas, pertences, mas também o modo material de viver. Ou seja, ser materialista não é ser consumista tão somente. Ser materialista é eu não levar em conta, em primeira mão, que eu sou um espírito vivendo uma vida corporal. Quando isso desaparece do meu horizonte e eu fico com o meu olhar encurtado, restrito, encolhido, nessa vida que a gente está experimentando nesse momento, tão somente nela, eu então posso me apegar às pessoas,
me apegar à imagem de mim mesmo, me apegar a tantas coisas, né? Apegado ao prazer da vida corpórea. Então, tem muitos apegos para a gente aprender a estar junto da vida material de uma maneira mais livre. Então, estamos nesse grande processo de aprendizado. Nesse grande processo de aprendizado, gente, é um processo muito inteligente, claro, né, que Deus estabeleceu para a gente experimentar, mas é um processo em que a gente, esquecido dessa vida espiritual e da nossa essência espiritual, podemos nos desviar dos propósitos da nossa vida. Então, tem esse propósito macro, vamos dizer assim, maior, que é o desenvolvimento moral e espiritual que nós estamos todos atravessando, mas a gente também se desvia do propósito da encarnação propriamente dita, porque a cada encarnação, cada reencarnação que a gente atravessa, a gente dá mais um passo no nosso processo de crescimento. Para dar este passo, são objetivos, são propósitos que cada um de nós se compromete e se envolve para dar conta durante um tempo específico. E esse tempo, que depende do destino de cada um, ele depende das nossas condições, depende dos nossos merecimentos, depende das nossas necessidades, depende de muita coisa. Nada podemos dizer se é curto ou longo o tempo de uma reencarnação, mas se a gente não apressar, a gente vai levar o tempo designado por Deus para essa existência. E assim se dão as várias existências da nossa vida. Portanto, a gente vive o tempo todo em comunicação com algo que eu vou chamar de fluxo divino. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e assim, nessas variações do fluido cósmico universal, nós vamos encontrar tudo, né? Não só o nosso corpo, a matéria que é feito o nosso perispírito e tudo mais, mas nós participamos de uma vida espiritual, vamos dizer assim, energeticamente, que eu vou chamar aqui de fluxo de amor, fluxo divino, em que a vida se dá. Então, nós estamos o tempo todo num constante processo de dar e receber. Nós para nós mesmos, nós para com os outros e nós com o nosso Pai que é Deus, com o nosso Criador. Esse fluxo divino que está o tempo todo, não é, acontecendo entre todos nós, durante o curso da nossa existência, durante a nossa vida aqui na Terra, nós podemos nos fechar para esse fluxo divino. Podemos nos defender desse fluxo divino, nos anestesiar e nos afastarmos tanto dessa essência que nós somos, né, de filhos de Deus, que nós ficamos à parte desse fluxo divino. Não quer dizer que Deus deixa de nos enfiar suas bênçãos. Nós é que podemos, no uso do nosso livre-arbítrio, nos afastarmos desse fluxo de Deus. Deus é fluxo incessante o tempo todo. Mas nós temos a liberdade, esse jogo, que faz parte do nosso aprendizado, até que nosso amadurecimento espiritual esteja mais pleno, de nos afastarmos e de nos aproximarmos do nosso Pai. Nas palavras de Joana de Ângeles, nós somos filhos pródigos voltando para casa, não é? O filho pródigo que se afasta da casa do pai, vai para muito longe, experimenta a máxima escassez e faz uma grande jornada de poder se reconectar com a casa do pai. Nós somos estes, filhos pródigos, que desperdiçamos muitas oportunidades na nossa vida, não porque queremos no lugar da máxima da consciência. Nós nos afastamos por ignorância, nós nos afastamos por imaturidade, e assim achamos que não precisamos mais participar das bênçãos da casa do Pai. Tomamos uma pequena parte e saímos rumo afora, querendo abraçar o mundo material, a vida material, esquecidos da nossa origem espiritual, achando que viver materialmente, e eu estou me referindo a mais do que os objetos, tá? Viver materialmente é viver-se esquecido de que é um espírito, isso é viver materialmente, né? Esquecido da dimensão espiritual,
Podemos nos apegar a esse modo de viver. Então ficamos apegados ao prazer, ficamos apegados ao imediatismo, podemos ficar apegados aos valores do nosso tempo. E os valores do nosso tempo, nesse momento que nós estamos atravessando em plena pandemia também, e eu já vou falar dela, mas eu quero falar do nosso tempo, é um tempo em que a dimensão sagrada da existência está completamente apagada e esquecida. A dimensão sagrada da existência é a dimensão espiritual da existência. Vivemos nesse mundo material como se fosse um grande supermercado. A vida é um grande supermercado que tem que suprir as minhas necessidades. E todas as vezes que as minhas necessidades não estão supridas, eu acho que tem alguma coisa errada e a vida me deve, e eu me dirijo desesperadamente para poder me saciar da vida material. Podem ser títulos, trabalhos, bens materiais, pessoas, relacionamentos, status, tudo o que pertence à imagem da vida material, eu posso fazer um apego por isso. Entendendo que se eu tiver tudo, se nada me faltar do âmbito da vida não espiritual, que eu estou me referindo aqui a uma vida material, eu entendo que felicidade é saciedade. Então, o nosso tempo, eu não falei que a gente reencarna num tempo propício para a gente, esse nosso tempo nos convida a isso, a vivermos uma vida sem nada sagrado, em que tudo é vivido de modo prático, em que tudo se dá em nome do sucesso, em que somos competitivos e que qualquer dificuldade que a gente encontra na vida, a dificuldade tem que ser eliminada e existe uma fantasia de que se eu fizer tudo certinho, eu vou ser uma pessoa feliz. Esses valores contemporâneos, vividos dessa maneira, sem a dimensão espiritual, sem a dimensão da imortalidade da alma, sem a dimensão de que somos espíritos reencarnantes, nos adoecem, porque nos aprisionam. Porque essa felicidade, ela é ilusória. Porque a saciedade de uma vida corpórea jamais nutre a alma por completo. Sentimos algumas alegrias temporárias. Dura alguns minutos a alegria de ter um objeto, dura alguns minutos a conquista de um título, dura alguns minutos uma cerimônia qualquer. Mas aquilo que é de valor eterno, que nutre a alma, precisa se conectar com outra parte da nossa alma, que não é a parte prática, objetiva, né? Nem mental, que a gente às vezes deseja. Então, são nesses momentos de afastamento do fluxo divino, dessa experiência de filho pródigo que somos, longe da casa do Pai, longe de conexão com a nossa essência, que a gente experimenta uma grande dor humana chamada angústia. Na angústia de existir, é quando a gente percebe que mesmo tendo feito tudo, eu não me sinto feliz, não me sinto nutrida. Esse momento de angústia pode vir em forma de sintoma, que é uma maneira como a gente tenta reagir ou responder a um sofrimento que é de todos nós. Eu não tenho como explicar todos os quadros de depressão possíveis, porque cada pessoa que experimenta uma depressão tem tudo a ver com a história de vida desta pessoa. Mas eu vou fazer aqui um pequeno passeio em algumas modalidades, em algumas expressões dos quadros depressivos, só para a gente poder ter um pouco de entendimento. Mas, por favor, não entendam isso como um diagnóstico, nem enquadrem a si mesmos ou a alguém nisso, né? Mas é só para a gente poder se aproximar desse tema com um pouco mais de profundidade. Mas, para falar da depressão, eu preciso falar primeiro do vazio existencial. Então, eu falava da angústia, né? A angústia é algo que pertence à experiência humana, porque já que nós somos espíritos reencarnantes, com uma vida finita, uma vida que tem começo, meio e fim, de tempos em tempos, tudo aquilo que eu imaginava que ia trazer felicidade para mim, não vai mais trazer. E é importante que seja assim, para que a gente possa se envolver em novos projetos de vida
E assim a vida continua, até que esses projetos esmaeçam, se concluam, se realizem, e eu novamente sinto essa angústia e volto de volta, né? Retorno para restabelecer novos projetos. Esse processo constante, eu posso chamar também de ciclos da vida. Nós passamos por muitos ciclos na nossa vida. Há vários estudos explicando esses ciclos. Não é? Existe um teórico da antroposofia, que é Rudolf Steiner, que fala que a gente passa por esses ciclos de 7 em 7 anos. O que é importante desse ciclo? É que há um momento de muita intensidade nesse ciclo da vida e depois tem um momento de esvaziamento, até que a gente de novo empreenda nova intensidade. Segundo Steiner, se isso acontece de 7 em 7 anos, vejamos, né? Então, aos 21, a gente tem um momento de esvaziamento, aos 28 temos esvaziamento, aos 35 temos esvaziamento, aos 42, aos 49, aos 56 e assim vai. Então, de 7 em 7, é como se tudo aquilo que dava sentido para a minha vida deixa de dar. Esse é o momento do vazio existencial, que, se bem aproveitado, é um excelente momento de recolhimento para eu olhar os caminhos que eu já fiz até então e me perguntar para onde eu quero ir, quem eu quero ser, o que eu quero fazer da minha encarnação, aonde eu quero chegar, que áreas da minha vida estão faltando que eu me dedique para que eu possa aproveitar ao máximo a minha encarnação, de que modo eu posso vir a ser quem eu me prometi ser nessa existência. Porque essa pergunta é a pergunta que nos move a reencarnação inteira. Quem eu vim para ser? Só que isso não está escrito em lugar algum. Segundo o Livro dos Espíritos, o que fica delineado antes da gente reencarnar são os pontos de máxima importância da nossa existência. O resto fica por conta das nossas escolhas e a gente vai acolher as consequências dessas escolhas. Então, a gente precisa, de tempos em tempos, corrigir a nossa rota, porque ela não é uma linha reta. A vida de nenhum reencarnante é uma vida reta. Todas as nossas estradas reencarnatórias têm curvas, têm atalhos, tem muitos obstáculos para a gente correr. Às vezes a gente se desvia, vai para um lugar muito distante. Faz parte dessa nossa existência a dor. Faz parte também a alegria. Então, a dor e o prazer, como diz Leon Denis no livro Problema do Ser, o Destino e da Dor, a dor e o prazer são duas formas extremas de sensação na qual todos os seres vivos são dotados. E se a gente quisesse suprimir a dor, também supriríamos o prazer. Então, nós passamos pelas duas formas de sensação extrema. Imagina toda a gradação de sensações que um espírito é levado a experimentar durante uma reencarnação inteira. Então, a dor faz parte. Faz parte porque nós estamos num processo de crescimento. Há determinadas dores na vida da gente que nós classificamos como dor nesse momento evolutivo que nós estamos. Quando formos mais evoluídos, nós nem entenderemos isso como dor, não é? Não tem coisas que a gente olhando para quando a gente estava na adolescência, nossa, era um sofrimento enorme, e quando a gente olha hoje, acha aquilo tão pueril, não é? Então, quando estiver num estágio mais avançado, o que hoje chamamos de dor vai ser apenas mais um pedaço da nossa existência. Então, o vazio existencial, ele faz parte desses momentos de revisão e de retomada de rumo. Porém, se nesse processo do vazio eu fico presa à vida que eu estava vivendo e não me abro para o novo, se eu não me desapego do que eu estava experimentando para dar passagem ao que a vida me convida a me abrir, eu posso, então, fazer muitos sintomas. O vazio existencial, que acontece porque o tempo passa, porque a gente não para, mesmo a gente querendo parar, o progresso jamais deixa de acontecer, estamos submetidos à lei do progresso, nós podemos fazer uma paradinha
mas nós não temos o poder de parar o progresso. Ainda bem que não, né, gente? Então, nós podemos fazer sintomas. O que acontece nos sintomas? Os sintomas são mensageiros para dizer: ei, volta para o fluxo divino, para de resistir, para de se defender na vida, entra na vida. Mas nós saímos do fluxo divino porque a gente não quer sentir dor na vida. Então, ao invés de viver, a gente vai escolhendo estratégias de nos defendermos das dores da vida. Ao invés de compreender que as dores fazem parte e nos auxiliam no processo de crescimento. Então a gente se desvia do que dói, achando que assim a gente está livre, só que, como diz Leon Denis, suprimir a experiência da dor é suprimir também a experiência do prazer de viver. Então, não quero sentir dor, então eu não quero mais participar do fluxo da vida, então eu vou ficando congelado, né? Eu vou ficando afastado do fluxo divino. Significa, então, que eu não entro mais no fluxo de dar e receber. Pensando nisso, eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos que muito me ajudou a compreender essa falta de participação do fluxo divino, de falta de participação no fluxo da vida. É a questão 943, quando Kardec pergunta aos espíritos: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? O que ele está falando? Dos processos depressivos, que é quando a gente perde o prazer de estar na vida. Interessante pensar isso. É quando eu digo assim: se a vida se apresenta desse jeito e me dói, então eu não quero estar nela. Então, a maneira de eu dizer não para a vida, eu vou ficando sem motivação para me envolver com a vida. E eu vou dizendo esse não, gente, progressivo. É devagarinho. Eu nem percebo que faço isso. Então, eu vou vivendo uma vida que eu chamo de low profile, né? Então, assim, eu não me deixo alegrar com nada. Então, é aquela vida morna, tediosa. Não tem muita tristeza, mas também não tem muita alegria. Aí eu fico naquele 5-5, né? Então, eu trabalho, eu tenho até uma vida funcional. Eu trabalho, eu dou conta da vida, mas eu não me entusiasmo pelo viver. Portanto, se eu não me entusiasmo pelo viver, eu também não tenho um laço de gratidão. E como eu não consigo alcançar a atmosfera da gratidão, e eu não consigo estabelecer um laço de conexão com Deus e com a vida, de maneira que a minha alma fique nutrida. Resposta dos Espíritos. Efeito de 3 coisas: ociosidade, falta de fé e saciedade. Então vamos ficar com esses 3 para a gente compreender? Ociosidade, falta de fé e saciedade. Então eu fiquei pensando: ociosidade. O que acontece na ociosidade? Eu recebo, mas não quero mais dar. Então, sair do fluxo. O fluxo da vida, o fluxo da reencarnação é dar e receber. Então, quando eu fico ocioso, eu recebo da vida, né? Alguém me sustenta, alguém dá conta da minha existência e tal, mas eu não dou nada mais. Vamos no terceiro, na saciedade. Eu não quero receber, porque receber ficou perigoso para mim. Quando eu recebi da vida, doeu, então eu não quero receber mais. Eu até dou, ajudo, dou conta aqui, dou conta ali, mas eu não quero mais receber. E na falta de fé, nem dou, nem recebo. É a experiência de total afastamento do contato com Deus. É a experiência da máxima desconfiança, porque vamos entender fé como confiança. Então, olha que coisa interessante. Na saciedade, em que eu não quero receber, porque eu estou totalmente saciado da vida material, no entanto, a minha alma é infeliz, porque eu não me sinto contente de viver, né? Nas 3 motivações que os espíritos estão dizendo, que são, para eles, motivações do desgosto pela vida, para os estados depressivos, veja como é que está interrompido o fluxo de comunicação com a espiritualidade maior.
Veja se não está interrompida a nossa conexão com a misericórdia divina, não é verdade? Então, se eu entro no estado de saciedade da vida material, é porque está ausente para mim as experiências espirituais. Então, nada é sagrado, eu só fico no controle. Então, na saciedade, eu até dou, mas como eu não recebo nada, tudo meu é medido. Tudo no controle, eu controlo tudo. Tudo é medido, tudo é controlado, tudo é prático. É uma vida da tarefa. Então, é acordar e dar conta da vida corpórea, até acabar o dia, dormir e acordar no dia seguinte, dar conta da vida corpórea. Então, quando a gente está vivendo essa saciedade, eu não me abro para as experiências de conexão com Deus, que são as experiências espirituais, eu fico com desgosto pela vida. Já falei aqui da falta de fé, que eu perco a comunicação comigo, com outra, com Deus, e lá na ociosidade, eu acho até que a vida me deve, os outros têm que dar conta da minha vida, até Deus tem que dar conta da minha vida, mas eu não tenho que oferecer absolutamente nada. Esses quadros, gente, são quadros de defesa, que nos adoecem muito. Então, segundo a espiritualidade maior, seriam os grandes motivadores do que a gente chama de desgosto pela vida. E aí vamos um pouco mais nos quadros conhecidos de depressão. Existem aqueles quadros clássicos de depressão endógena, em que tem até respostas fisiológicas, biológicas, e aquela depressão acompanha uma existência inteira de um reencarnante. Só esclarecendo aqui, ninguém nasce para ser depressivo, tá bom? Então, ninguém tem a depressão como um castigo. Vamos começar a libertar esses conteúdos equivocados, que não está na doutrina, mas muitas compreensões equivocadas nos levaram a entender que o sofrimento é castigo, né? Vamos nos libertando dessas palavras, né? E começando a entender seus significados mais profundos, né? Então, qualquer adoecimento, mesmo um adoecimento expiativo, como, por exemplo, os adoecimentos corpóreos, em que a gente já nasce com aqueles adoecimentos graves, isso não é castigo. Qualquer adoecimento é proposta, vamos dizer aqui, equilibradora para o espírito, né? Então, a gente pode adoecer desnecessariamente? Sim, pode. Mas até nisso há algum tipo de aproveitamento para a gente, se a gente escolher esse caminho. Isso é o chamado bem-sofrer. Então, as depressões endógenas podem ter causas em outras reencarnações. Mas isso não quer dizer que eu estou condenado a ela. Todos nós precisamos buscar caminhos de autocura, caminhos de libertação. Já vou falar do caminho mais à frente. Então, podemos ter esse tipo de depressão, que são as endógenas, não é? Que a gente pode encontrar causas biológicas para ela. Podemos também conhecer aquelas depressões caminhantes, eu vou chamar aqui de caminhante, porque parece que ela nos acompanha, que eu falei assim, aquelas pessoas que vivem aquela vida sem muitas alegrias, também sem muitas tristezas, né? Vive aquela vida de poucas emoções, no controle, tem uma sensação de tédio que acompanha. Então, o corpo, inclusive, ele encolhe um pouco, porque acompanha o peso que a alma sente, porque é um tipo de existência que pesa, nada é leve, está sempre em sofrimento, é sempre queixoso, não é? Não gosta de viver, ainda não conseguiu se encontrar com a bênção que é a reencarnação. Pode ter sido um espírito que se encontrou com tanto sofrimento que tem até medo de ficar bem, não é? Então não suporta muito as intempéries, vamos dizer assim, as impermanências da vida. Então escolhe uma vida encolhida, em que dá para viver ali no meio, sem muitas exaltações, mas também não aprofunda uma existência como poderia, né? Então eu repito aqui, ninguém tem uma experiência assim porque quer, no sentido, eu estou com uma vontade de ser deprimido, né? Não é assim que se dá, não é, gente? Todo adoecimento, ele é um processo em que a gente vai chegando nele. Mas não é um dia que a gente resolve, totalmente saudável, decide tirar da prateleira uma doença e tomar como se fosse um comprimido, né? Os adoecimentos, sejam de que forma for, sejam eles psíquicos, físicos, emocionais, espirituais,
para nós, no nosso entendimento que o Espiritismo nos oferece, isso é um todo. Não há nenhum adoecimento físico que não tenha repercussões na nossa alma e vice-versa. Isso é um todo. Então, quando a gente está deprimido, estar deprimido não quer dizer que eu tenho a depressão clara, eu posso deprimir porque eu não consegui nem entristecer. Porque ficar deprimido é um estado diferente da tristeza. Tristeza faz parte da experiência de todos nós. É impossível passar uma reencarnação no mundo de provas e expiações só na alegria. Porque quem vive só na alegria está doente de desespero. A euforia máxima, 24 horas por dia, todos os dias do ano, também tem uma coisa que não está bem com você. Porque um mundo de provas e expiações em que o mal predomina sobre o bem, faz parte a gente entristecer. Estranho é se a gente não entristecesse. Faz parte a gente entristecer. A vida dói. Dói viver, sim. Mas também é bom viver. Tudo isso faz parte, é um grande mosaico a nossa existência. Querer só sentir alegria é querer viver a vida na infância, no playground, né? Aqui não é Disneylândia. Nós viemos para uma escola. A reencarnação é um projeto educativo de Deus para todos nós. E um projeto educativo, ele tem de tudo um pouco. Então, faz parte a gente se entristecer um pouco. Agora, toda vez que a gente entristece, a gente chamar de depressão, é uma incrível generalização que não corresponde à verdade. A depressão é um adoecimento que precisa de tratamento, em vários níveis. Se for algo que debilita a sua vida funcional, é importante que haja algum tipo de medicamento, mas precisa de um acompanhamento terapêutico para que você possa compreender as motivações, seus pontos vulneráveis, para que você possa acolher a sua vulnerabilidade, para você compreender o que te acontece, para que você possa começar a ter estratégias preventivas de novos adoecimentos. Se a gente passa por um adoecimento físico, que é a última estação, né, que a nossa alma tem, não é? Espírito, perispírito, corpo, quando chega lá no corpo, se a gente não compreende o que acontece no nosso corpo, nós vamos repetir sintomas, 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 sem sair do círculo vicioso. Então, nós precisamos de processos de reflexões profundas para compreender os pontos frágeis da nossa alma, nos aproximarmos das nossas sombras e compreender os processos que a gente faz consigo mesmo de modo inconsciente, de modo distraído. Então, precisamos disso. Também precisamos de conhecimentos espirituais. Precisamos de passes, mas precisamos de entendimento espiritual, em que a gente compreende essa articulação espírito, perispírito, corpo, em que a gente compreende o processo de adoecimento da alma e consequentes repercussões corpóreas e assim por diante. Então, precisamos de cura em vários níveis, porque nós adoecemos em todos eles. Então, eu falava aqui das depressões endógenas, das depressões caminhantes, que eu chamei de caminhante aqui que acompanha. Tem também aquelas depressões que são situacionais. Algo muito traumático te aconteceu e foi muito pesado você corresponder àquilo que te pegou desprevenido e você deprimiu, né? E você não está conseguindo mais fazer parte do fluxo da vida. E você tem uma vontade de se retirar da existência, porque voltar para a existência é se conectar com essa dor tão profunda. Então, é alguém que nunca foi deprimido, nunca teve essa vida assim, devagarzinho, não tem uma depressão endógena, está fazendo um quadro, né? É momentâneo. Então, isso tende também a ceder um pouco mais celeremente, se você se dedicar a se cuidar. Como você também pode ter um estado de depressão por uma perda própria da meia-idade. É muito comum. Quem se aposenta, quem termina o grande ciclo da vida, de envolvimento com a vida material, de envolvimento com essa reencarnação, educa os filhos, cuida da profissão, sustenta tudo, não sei o quê, tinha uma grande motivação para viver, e aí, de repente, a ociosidade chega e começa a ser um grande motivador do desgosto da vida, como dizem os espíritos,
na questão 943. Olha aí a ociosidade como sendo um motivador de um quadro desse, né? Isso não quer dizer, gente, que toda pessoa que passa pela aposentadoria vai ter depressão. De jeito algum, eu não quero fazer nenhuma afirmação categórica. Eu estou apenas mostrando o que mais acontece, mas isso não quer dizer que tem que ser uma verdade absoluta na vida de todos nós. Então, mudanças de ciclo, mudanças de setênio, é um convite que o vazio existencial oferece para a gente refazer o sentido da nossa vida. Porém, esse momento de vazio pode ensejar um quadro de depressão. Seja o que for. Pode ser que você passe apenas com tristeza e não precise caminhar por lugares tão sombrios, em que a gente perde totalmente a vontade de viver. Na depressão, a coisa que a gente precisa olhar com muito carinho e compaixão é que o deprimido não tem vontade alguma de continuar vivendo. Não quer dizer que ele queira se matar, pode até chegar a quadro de suicídio, sim, mas o que começa é uma perda de gosto pela vida. Então, eu quero me afastar, eu quero me retirar dessa existência. E não dá. Porque, uma vez reencarnantes, nós precisamos atravessar uma existência até o fim. Até quando durar. Esse é o projeto reencarnatório necessário para cada um de nós. E aí, por fim, vamos chegar na pandemia, que é um momento em que nós estamos vivendo um nevoeiro denso. Nós todos estamos com a nossa vida embaçada, não é? A gente tinha tantos projetos, a gente tinha tanta coisa que tinha planejado viver e não podemos viver o que nós imaginávamos. Muitas vezes fomos acometidos pela tristeza, acometidos pela desesperança, por tantas coisas. Estamos tirando todos os recursos de nossas almas para podermos atravessar um tempo que se alonga, sem a gente ter clareza quando termina. Então, nós estamos vivendo um momento em que precisamos muito de ajudarmos uns aos outros para que a depressão não seja o único recurso para a gente poder lidar com isso. Entendendo o adoecimento como uma mensagem, se porventura você estiver vivendo, nesse instante da pandemia, uma depressão, a mensagem que a sua depressão manda para você é preciso que você leia com muita atenção. Porque a vida não muda porque a gente quer. Tudo o que a gente passa nessa existência acontece independente do nosso querer. A vida que a gente tem é a vida que a gente precisa. Não é a vida que a gente quer. E não é que Deus não queira oferecer-nos o melhor. É porque o que a gente entende por melhor não necessariamente é o melhor para a gente. Porque o nosso amadurecimento espiritual ainda é precário nesse nível evolutivo que a gente está. Então, o nosso querer ainda tem um horizonte curto. Então, quando tivermos um horizonte mais alongado, teremos mais clareza de tudo o que está acontecendo. Mas, nesse momento, nós estamos precisando andar aqui um pouco mais devagar, um pouco mais lento, para compreender o que está acontecendo com cada um de nós. Então, pode ser que você esteja vivendo exatamente essas duas coisas. Um momento de fechamento de ciclo e ainda não abriu-se um novo ciclo para você, porque todo o vazio do ciclo anterior representa ao mesmo tempo estar cheio do próximo ciclo, mas cheio ainda em possibilidade, não ainda de modo concreto. Então você precisa de calma, de reflexão, de muita conexão consigo mesmo, muita conexão com Deus, para você poder reestrategiar seus novos passos. Imagina isso acontecendo no meio da pandemia. Olha só como é que fica gravado. Porque o meu vazio se junta a esse esvaziamento externo. Então, quem está vivendo isso nessa intensidade pode experimentar uma depressão situacional. Porque está vivendo um esvaziamento da sua vida junto com o momento em que nós estamos esvaziados coletivamente. Estamos com muita dificuldade de ver além. Estamos com muita dificuldade de futuro. Que o futuro, a esperança, é o que dá alento para a nossa alma.
Então, com o que a gente conta para atravessar esses momentos sombrios, densos e nevoados? Com a fé, minha gente. E aí, para falar de fé, eu queria me remeter a esse momento de cura tão lindo, que é a cura do cego de Jericó, que também pode ser chamado de cego Bartimeu, que está descrita em Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34. É pequenininho, por isso que eu vou ler. Entretanto, chegaram a Jericó. Quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré que vinha, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o repreendiam, a multidão pedia que ele se calasse, porque Jesus estava passando. Mas ele começou a clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eis que Jesus ouviu, parou e disse: chamem-no. E chamaram-no, disseram ao cego. A mesma multidão que antes dizia para ele se calar, disse para ele: anima-te, ergue-te, Jesus te chama. Nesse momento, ele despe a capa que trazia. Atirou-a para o lado e pôs-se de pé, e de um salto encaminhou-se na direção de Jesus. Quando se aproximou do mestre, este lhe pergunta: o que queres que te faça? Ele então respondeu: meu mestre, que eu volte a ver. E Jesus, colocando a mão sobre os olhos, disse: vai, a tua fé curou-te. E no mesmo instante o cego ficou a ver, e desde então seguiu Jesus vida fora. Essa passagem é tão rica de detalhes, gente, e tem tanto a ver com o que a gente está conversando, que Emmanuel escreveu um texto sobre essa passagem chamado Capas, porque ele se refere só a esse pedacinho, quando a gente retira a capa, quando a gente retira a capa de doente, quando a gente retira a capa da materialidade, quando a gente retira a capa das queixas, quando a gente retira a capa da ociosidade, a capa da saciedade, a capa das defesas, a capa das explicações, das justificativas, de tudo aquilo que pode estar entre nós e o Mestre, de tudo aquilo que pode estar entre eu e a minha cura. São as inúmeras capas que todos nós trazemos e carregamos a vida inteira, que nos faz ficar à margem de onde Jesus passa e nos aprisiona no lugar de cegos espirituais, que todos nós em alguma medida somos, quando estamos apegados à materialidade da vida. Quando retiramos essas capas, podemos nos conectar com a nossa essência mais profunda, que é sermos espíritos imortais. É nesse lugar que a gente precisa ir quando queremos a cura. Para nos curar, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que somos necessitados de cura. Reconhecer que estamos à margem. E depois que a gente reconhece, termos a coragem de gritar na multidão. Termos a coragem de nos diferenciar da multidão que está dormindo na materialidade da existência, que estão em busca de sucesso, que estão em busca de títulos, que estão em busca de bens materiais, que estão em busca das felicidades efêmeras, em busca da perfeição corpórea, em busca da perfeição da performance de ser, em busca dos títulos que nos dão um lugar no mundo material, em busca de tudo aquilo que tem cara de eterno, mas é pretensamente eterno e nunca oferece a felicidade que a nossa alma clama. Portanto, nunca nos leva ao encontro da nossa essência de filhos de Deus que somos. Então, quando a gente se diferencia da multidão,
como a mulher hemorroíça que sai da multidão e toca as vestes de Jesus, como o cego que grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como aquele único leproso dos 10 leprosos que volta para agradecer. Todo aquele que se diferencia da multidão é o que de verdade tem condição de se encontrar com Jesus. E na passagem do leproso tem um detalhe que eu gosto, que eu gosto no sentido que esclarece muito qual é o momento crucial da nossa cura. Porque se primeiro eu me reconheço doente, em segundo eu me diferencio da multidão, não tenho vergonha de pedir, eu me abro para entrar no fluxo. Lembra que eu falei que na saciedade falta fluxo, que na falta de fé falta fluxo, na ociosidade também? Então, quando eu me diferencio da multidão e vou ao encontro de Jesus, eu estou fazendo a jornada de volta para casa do Pai, para eu poder, na misericórdia divina, me conectar comigo, com o outro e com Deus. Na passagem dos 10 leprosos, quando aquele leproso se prostra diante de Jesus, tem um momento que eu acho um momento especial, que é quando ele levanta os olhos depois que ele abaixa a cabeça e se encontra com o olhar de Jesus. Esse mesmo momento, o cego Bartimeu tem, quando Jesus diz, vai, tua fé te curou? Porque ele perguntou, o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia que ele queria voltar a ver, mas é preciso que a gente queira ver. Às vezes a gente diz que a gente quer ver, mas nós não aguentamos ver. Então a gente diz que quer, mas a gente não sai da multidão para voltar a ver. Então a gente diz que quer ter um despertamento espiritual, a gente quer ter sentido na vida, mas não queremos a responsabilidade deste querer. Então às vezes nós queremos como as crianças querem e não nos envolvemos de modo adulto com a vida reencarnatória que Deus nos oportunizou viver. Então queremos viver ao modo do playground, né? Ao modo da Disneylândia, queremos só a parte prazerosa da vida, não entendendo que é impossível a gente viver a face prazerosa da vida sem que tenha também a face do aprendizado. Então, quando o cego diz, eu quero voltar a ver, significa que ele já enxergou, teve a cegueira e pede para voltar a ver. Voltar a ver também pode ter o significado de abertura de visão, de olhar para outro lado da vida, nesse encontro com o Mestre, para que eu possa me encontrar com o olhar de Jesus, aonde de verdade acontece a cura real, como diz Emmanuel, muita gente quer a cura, mas poucos se dirigem para a cura real, é que é preciso a gente se despir da capa. Então, gente, esse movimento todo que eu estou me referindo aqui, reconhecer esse necessitado de cura, não é? Sair da multidão, despir-se da capa, ir ao encontro de Jesus, caminhar até Jesus, não é Jesus que vem ao encontro do cego. Chamem-no. É porque nós precisamos fazer esse movimento. Então nós precisamos dar, abrir, mudar a visão, mudar a perspectiva da vida, nos libertarmos dessas crenças velhas, das perspectivas que nos aprisionam no lugar de doentes. Então, se você, porventura, esteja vivendo um momento de depressão na sua vida, é preciso você acreditar, mas confiar nesse sentido. Confiar. Ninguém nasceu para ser doente a vida toda. Ninguém nasceu para ter o castigo da doença. Todos nós aqui estamos destinados à felicidade. Todos nós estamos destinados à cura real. Mas é preciso que você se reconheça nesse lugar de necessitado de cura. E para que você possa efetivamente se curar, é preciso de verdade que você volte a se abrir e se conectar com o fluxo da vida. A vida dói, sim. Dói para você, dói para mim, dói para todos nós. Mas a vida não é feita só de dor. E a dor, ela faz parte do nosso aprendizado. Mas se eu me recusar ao aprendizado que a dor se efetiva
na nossa alma, né, na minha alma, na sua e na de todos nós, nessa paralisação do fluxo, eu posso aumentar um sofrimento e experimentar um sofrimento inútil. Então, é preciso mais do que nunca que você possa dizer sim para a vida, tal como a vida se apresenta para você. Porque a vida apresenta os desafios que são necessários para o nosso crescimento. Então, é preciso deixar ir o que precisa ir e é preciso se abrir para aquilo que vem. É participando do fluxo da vida que a gente recupera a saúde espiritual. Então, é preciso que a gente possa dizer sim para tudo que a vida apresenta, para cada um de nós. E a vida está posta, gente. Ela não é nenhum troféu para a gente carregar e nem é nenhuma certidão de sofrimento para cada um de nós. Então, que a gente possa seguir em frente apropriado desse lugar de curados que Jesus nos oportuniza, né? E permite que cada um de nós possa habitar. Então, para você que está experimentando algum momento assim difícil, eu sugeriria esperança. Tudo passa. Até mesmo a pandemia passa, gente. É só um momento de nevoeiro. E a gente precisa confiar, né? Então, para terminar, eu quero ler aqui uma frasezinha de Leon Denis, nesse capítulo sobre a dor, em que ele diz assim, que é necessária as angústias da vida para dar à alma seu aveludado, a sua beleza moral, para despertar sentimentos adormecidos. Então, dá uma olhadinha para o que você está experimentando. O que mais precisa ser despertado na sua alma para que você possa voltar a participar do fluxo da vida? Essa vida que é bela, necessária e terapêutica para todos nós. Muito obrigada, amigos, que possamos nos encontrar mais vezes.